Então, nós vamos dar início a mais uma apresentação, e o título do trabalho é um artigo completo, e o título é Uso de Recursos Educacionais Digitais no Aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, Libras por Ouvintes, um relato de experiência. O autor é Vinícius José Gonçalves do Carmo e é vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar de um relato de experiência sobre o uso de recursos educacionais digitais no aprendizado da língua brasileira de sinais, Libras, por ouvintes. Esta é a nossa agenda. Vamos começar pela introdução, depois referencial teórico, objetivos, métodos, resultados, conclusões, considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. A Libras, a língua brasileira de sinais, pode ser definida como um conjunto de formas gestuais utilizadas por deficientes auditivos para a comunicação entre si e outras pessoas. Entretanto, a Libras ela não é usada apenas por deficientes auditivos. Qualquer pessoa pode aprender e fazer uso da Libras. E é muito importante que as pessoas aprendam, não somente professores e intérpretes, mas também atendentes de mercado. Por exemplo, se um surdo for comprar alguma coisa e for pedir informação à pessoa e a pessoa não souber Libras, a pessoa provavelmente vai usar a mímica, porém não é efetivo. O ideal seria que soubesse Libras. Outro exemplo que é mais forte é no caso de um psicólogo ou psiquiatra. Por exemplo, se ele não souber Libras, a consulta será a partir de um intérprete. Porém, o surdo não vai ter a mesma confiança que ele teria se ele estivesse falando apenas com um psiquiatra ou psicólogo, e também, muitas vezes, o intérprete pode não passar tudo que o surdo está sentindo, o que leva a um diagnóstico não tão correto quanto levaria se o profissional soubesse a Libras. O termo surdo é utilizado quando a pessoa com surdez é caracterizada como surdez profunda, do âmbito da medicina, enquanto a pessoa que possui surdez leve ou moderada, o termo correto é deficiente auditivo. O último censo do IBGE, de 2010, de acordo com ele, existem cerca de 10 milhões de surdos no Brasil. Agora, 10 anos depois, provavelmente já tem muito mais que isso. Os surdos enfrentam diversas dificuldades. A principal delas é a falta de comunicação ou problemas na comunicação, que muitas vezes se dá dentro da própria casa, com a própria família, porque os familiares não sabem, e não sabem a Libras e não têm interesse em aprender. Então, isolam o filho e fica por isso mesmo. Mas, para isso, o governo criou algumas medidas para a inclusão. Tem a Declaração de Salamanca, de 1994, a Política Nacional da Educação, também de 1994, o Decreto número 3.298, de dezembro de 1999, o Decreto 5.626, de 2005, e a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Essas medidas, elas garantem intérpretes para os surdos, quando necessário, em escolas, sejam elas privadas ou públicas, e também para o ensino superior, e ela também incluiu a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. Este trabalho foi realizado nas turmas de Libras do curso de licenciatura de Química e licenciatura em Letras, no período letivo de 2019.2, da Unidade Federal Rural da Unidade Acadêmica de Serra. Além dos discentes de letras, as turmas contavam com estudantes dos demais cursos da UAST, que são os outros: Engenharia de Pesca, Sistemas de Informação, Ciências Econômicas, Administração e Ciências Biológicas. Para esses outros cursos, a disciplina foi oferecida como uma disciplina optativa. Os recursos educacionais digitais, também conhecidos como REDs,
tem como objetivo reunir informações educacionais em forma de jogos, imagens, vídeos, texto e aplicações, a fim de reduzir as barreiras de ensino-aprendizagem. Os REDs são utilizados como objeto de aprendizagem. Os OA, que são recursos que contribuem para a aprendizagem e revisão de conceitos distintos, sendo a maior característica a flexibilidade e capacidade de reutilização dos mesmos. Entretanto, há uma diferença entre os REDs e os objetos de aprendizagem, sendo que os REDs eles têm sempre que estar disponível de uma maneira aberta, gratuita, no caso, enquanto os objetos de aprendizagem não se preocupam com isso. Também temos o mapa mental, que pode ser utilizado como um recurso educacional digital. Este consiste em mapas onde a ideia central é passar uma imagem-chave, de modo que passar uma imagem e a palavra-chave, de modo que o cérebro possa associar os nós do mapa com atividades externas. Os mapas são ferramentas de estudo, revisão, planejamento e também gerenciamento. Aqui é um exemplo de um mapa que foi elaborado um pouco antes da primeira atividade avaliativa, que essa era teórica, e este mapa em si fala sobre os parâmetros da Libras: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da mão e expressões não manuais. Este mapa ele foi distribuído para todos, este e os outros foram distribuídos para todos os alunos, para que eles pudessem estudar a partir disso. Eles foram elaborados através de artigos que o professor tinha passado para a gente estudar. Avaliamos 3 softwares, sendo o primeiro deles o HandTalk. Ele foi desenvolvido em 2012 e esta ferramenta ela é para Android e iOS, para dispositivos móveis. Ela conta com o personagem Hugo, que ele é bem interativo, e ele realiza traduções do português para Libras. Ele conta com algumas partes de acessibilidade, como, por exemplo, você pode falar o que você quer que seja traduzido e o personagem vai traduzir. Porém, ele tem algumas restrições. Por exemplo, é necessário ter conexão com a internet. Caso contrário, ele vai realizar a tradução em datilologia, que seria tipo soletrar. E também tem a questão do regionalismo, que ele não trata, porque a Libras, assim como qualquer outra língua, ela tem seus regionalismos. Ela não é encontrada da mesma forma no Sul e no Nordeste, por exemplo. Tem suas diferenças. E ele não se preocupa com isso, ele não trata isso. Ele possui uma versão paga, premium, que é livre de anúncios, e vale ressaltar que ele só está disponível para dispositivos móveis, Android e iOS. O Velibras, ele foi desenvolvido por uma iniciativa do governo federal. Ele não conta com um personagem fixo, como o HandTalk, então você pode mudar o sexo do personagem, tem masculino e feminino. Uma das funcionalidades essenciais dele é que ele trata o regionalismo, ou seja, você pode escolher o estado e ele vai traduzir a partir desse estado. O banco de dados deles é o Wikilibras. A outra coisa interessante no Velibras é a forma que ele realiza a datilologia. Porque ele marca as palavras na qual ele está fazendo a letra na qual ele está fazendo a datilologia, e isso não acontece no HandTalk. O Velibras está disponível para dispositivos móveis, iOS e Android, e também está disponível na web e para desktop, para o sistema operacional Linux e Windows. Entretanto, ele também possui algumas restrições, como, por exemplo, o vocabulário. Ele é bem mais escasso do que o do HandTalk. Algumas palavras que são bem usadas no dia a dia, elas não estão no Velibras, mas estão no HandTalk.
e a interface dele não é tão interativa quanto a do HandTalk. Eu acho que talvez por isso as pessoas usem mais o HandTalk do que o Velibras. Outra coisa que foi notada foi que o Velibras ele é mais lento, tanto nos dispositivos Android quanto iOS, do que o HandTalk. O HandTalk tem mais fluidez. O outro software encontrado foi o Elan. Este é um programa de anotação e transcrição de áudio e vídeo com o propósito de obter dados qualitativos e quantitativos acerca de determinado tema. Esse programa permite fazer anotações em vídeos, onde apenas sinais são mostrados, como uma espécie de legenda, que pode ajudar pessoas que estejam começando seus estudos na Libras. O programa é de multimodalidade, ou seja, ele pode ser utilizado em diversos outros ramos além da Libras. Na imagem 1, vemos o personagem Hugo fazendo o sinal de manicure, e na imagem 2, temos o personagem do Velibras realizando em datilologia, porque na época, essa imagem é de 2019, na época não tinha no banco de dados. Eu não sei se hoje tem, mas na época não tinha. E como pode ser notado, ele vai começar a realizar o sinal do A, e o A está marcado em branco. E no HandTalk isso não acontece. A imagem 3 mostra a tela inicial do HandTalk, e a imagem 4 ela mostra a tela inicial do Velibras com a personagem feminina. É possível notar no Velibras que ele tem a velocidade, é uma barra, ao invés de apenas um tópico, como está no Velibras. E a forma do dicionário também, ele é melhor mostrado, digamos assim. Apresentar um relato de experiência sobre o uso de recursos educacionais digitais no aprendizado de Libras pela comunidade ouvinte. E temos 2 objetivos específicos, que eram conscientizar a comunidade ouvinte acerca dos recursos e apresentar à comunidade ouvinte essas ferramentas que auxiliam no processo de comunicação. O nosso método foi dividido em 4 etapas. Na etapa de revisão da literatura, buscamos por artigos que falassem por artigos relacionados, que falassem do uso de heads no processo de aprendizagem da Libras. E através dessa revisão, encontramos alguns heads, que foram eles o HandTalk e o Velibras. A partir daí, a gente partiu para a segunda etapa, que foi a busca, seleção e validação dos heads, onde validamos o HandTalk, o Velibras, e selecionamos e validamos o Elan, para que esse pudesse ser inserido na pesquisa. Na terceira etapa, a de execução, foi criado um formulário que continha 5 perguntas de múltipla escolha e foi passado para o professor para que ele pudesse enviar para os alunos das turmas de letras e química. Após isso, deu-se início à análise de resultados. O questionário contava com essas 5 perguntas. A primeira delas era: você conhece algum recurso digital que ajude no processo de aprendizagem de Libras? Tivemos 33 respostas, sendo 13 da turma de Libras e 20 sendo 13 da turma de Química e 20 da turma de Letras. A primeira questão, 29 pessoas disseram que conheciam, enquanto os demais alegaram que não conheciam. A segunda questão foi: você conhece o HandTalk? 25 pessoas disseram que sim, enquanto 8 disseram que não. Quando perguntado em relação ao Velibras, os números mudaram, porque apenas 14 responderam que conheciam. E quando perguntado sobre o Elan, apenas 3 pessoas responderam que sim, que conheciam e já tinham utilizado.
E vale ressaltar que duas dessas respostas são de autores desse artigo. Com relação à última pergunta, ela era de escolha livre. Você podia marcar quantas alternativas você quisesse. E tivemos 22 usuários usando o HandTalk, 11 usuários usando o VLibras, e apenas os autores fizeram uso do Elan. Também fizemos observações em sala de aula, na turma de letras, porque esses não se mostraram muito propostos a participar da pesquisa, uma vez que nem metade da turma respondeu à pesquisa. Verificamos que muitos dos alunos utilizavam um recurso, que era o HandTalk, e eles utilizavam para verificar sinais, expressões, até frases completas, mas alguns utilizavam apenas para se comunicar com o professor, que é surdo. Conclusão. Esse trabalho possibilitou uma visão acerca do uso dos recursos no processo de aprendizagem de Libras. Tivemos algumas dificuldades, como, por exemplo, a conexão com a internet instável. Em algumas salas da unidade acadêmica, a internet não funciona como deveria. E isso muitas vezes levava o personagem Hugo a realizar a tradução em datilologia, ao invés de traduzir para o sinal ou a sequência de sinais que era esperado que ele fizesse. Outra dificuldade que encontramos foi que alguns alunos não possuíam celulares que suportavam a ferramenta ou não possuíam celular. Isso impossibilitou que eles, de certa forma, entrassem na pesquisa, já que eles não tinham acesso. Outra coisa que dificultou muito foi a falta de vontade de alguns alunos, que já foi falado, que eles não pareciam estar dispostos a participar, porém a dificuldade principal foi a comunicação entre os alunos, visto que a disciplina contava com alunos de todos os cursos e muitas vezes era difícil entrar em contato com os alunos de outros turnos. Para trabalhos futuros, a gente pretende expandir este estudo para conscientizar mais ouvintes sobre os REDs, fazer um estudo com crianças surdas em fase escolar, investigando o uso dos recursos e de outros que façam tradução reversa de Libras para o português, e para investigar como esses recursos auxiliam no processo de aprendizagem, tanto da Libras quanto das outras disciplinas do currículo escolar delas. O próximo trabalho futuro é validar um jogo que um dos autores fez. O jogo já tem uma fase pronta, porém queremos validar com alunos surdos. Já temos a escola e uma turma para validar, só estamos esperando a situação normalizar para que possamos dar continuidade ao processo de validação, porque queremos que o jogo seja feito por surdos para ouvintes que queiram aprender a Libras. E um curso de formação continuada em informática, também planejada e ministrada pelos autores. Este curso será feito na unidade acadêmica e a gente pretende dar um curso de informática, começando por informática básica, até, se possível, chegar em programação, caso os surdos tenham interesse em dar continuidade nos seus estudos. Considerações finais. Gostaria de agradecer ao professor Roberto. Sem ele, essa pesquisa não seria possível. E ao professor Idelberg Albuquerque, que também ajudou bastante. Teve muita paciência e sempre colaborou. E também aos alunos que colaboraram respondendo o formulário, aos 33.
Por fim, as referências. E foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Fernanda? Nós vamos dar, então, agora continuidade às apresentações. E o trabalho, então, é intitulado como Inclusão Digital e Educação Escolar Indígena, um Estado da Arte, de autoria de Ana Cláudia Vieira Braga e Gilberto Lacerda Santos. E esse trabalho está vinculado à Universidade de Brasília, Distrito Federal. Olá, essa pesquisa foi feita, que deu origem a esse artigo, é um estado da arte, é uma pesquisa bibliográfica. Foi feita sob a orientação do Dr. Gilberto Lacerda Santos, e ela diz respeito principalmente ao projeto de pesquisa do meu doutorado, que fala sobre a questão da inclusão digital na educação escolar indígena. O objetivo do artigo é apresentar, então, uma revisão bibliográfica da literatura. Algumas dificuldades foram encontradas para fazer essa revisão bibliográfica, referente principalmente à atualidade das pesquisas com relação à inclusão digital indígena. Embora a gente saiba que nas aldeias, especialmente, já chegaram a internet, a internet já chegou, especialmente desde 2010, nós ainda não conseguimos encontrar uma inclusão permanente dos indígenas no uso das tecnologias digitais. Esse trabalho foi realizado com base nas análises das dissertações e teses defendidas em programas de pós-graduação no Brasil entre o período de 2009 e 2019. Em geral, quando a gente faz um estado da arte, nós colocamos sempre 5 anos, em média 5 anos, relativas à pesquisa. No entanto, como essa pesquisa gerou pouquíssimas informações em 5 anos, nós tivemos que fazer uma ampliação desse período. Então, nós fizemos de 2009 a 2019. Essa pesquisa foi feita na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e também no Banco de Teses da CAPES. A pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertação e no Banco de Teses da CAPES resultou em 6 teses e 9 dissertações. Ela ainda tem a quantidade de artigos científicos. No entanto, não foi incluído nesse trabalho. Por quê? Porque tinha um mínimo de páginas, que eram 10 páginas para o artigo completo, então nós optamos por retirar a questão dos artigos. Mas foi feita uma pesquisa também dos artigos científicos e o resultado também foi, eu diria que um pouco decepcionante. Existiam pouca produção bibliográfica de artigos científicos referente à questão da inclusão digital dos indígenas. A temática. Bom, quando a gente fala em inclusão digital, nós já estamos tratando da questão da inclusão em todos os âmbitos da sociedade. Por quê? Porque se existem os incluídos, existem os excluídos, ou vice-versa. Na sociedade ainda atual, embora nós estejamos vivendo de uma maneira muito preponderante a questão da sociedade, que seria a sociedade digital, né, como Pierre Levy diz, a cultura digital, ainda existem aquelas pessoas que fazem uso da cultura digital de uma forma muito limitada. E, além da limitação, ainda há a questão do acesso. Isso, recentemente, nós sentimos agora, com esse período que nós estamos passando, que é esse período em que muitos professores têm de lançar mão do uso das tecnologias digitais e eles não têm o alcance que eles esperam.
Então, isso demonstra bastante que existem as pessoas que estão excluídas digitalmente ainda. Os alunos, as escolas. Então, o que nós podemos dizer dos indígenas? Que, durante muito tempo, né, passaram pelo processo de transfiguração étnica, que Darcy Ribeiro explicou bem, que é quando existe uma sociedade que, de certa forma, trabalha com outra sociedade na sua cultura, mas não existe um aproveitamento legítimo daquela cultura, e por isso acaba que existe sempre uma sociedade, uma cultura que ela acaba sendo dominada mais do que outra. E os indígenas passaram, então, por vários percalços. E um dos percalços de excelência foi a questão do início da dominação portuguesa no Brasil, que foi inevitável. Modernamente, então, foi preciso que se tivesse uma convenção com relação à construção de sistemas de normas de proteção, tanto nacional como internacional, para que os indígenas pudessem usufruir dos seus direitos, que são direitos que agora têm uma ampla protetiva. No entanto, mesmo com os estatutos, com as protetivas, com as leis, com as normas e princípios, não existe nenhuma garantia de inclusão para os indígenas. Agora, nós estamos passando por um processo um pouco diferente, porque a maioria das tribos indígenas no Brasil, elas já estão inseridas ou em processos de inserção. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria das tribos já convive em seus ambientes de aldeias, em suas comunidades, com escolas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a escola, uma invenção, uma instituição dos não-índios, já estão nas aldeias, sendo geridas por uma comunidade híbrida. E o que eu chamo de comunidade híbrida? A comunidade dos indígenas e a comunidade dos não-indígenas. Algumas escolas já têm o título de colégio estadual indígena ou escola estadual indígena. E isso significa dizer o quê? Que o Estado, ali, de alguma forma, está atuando naquela comunidade. A capacidade dos indígenas de organização com relação a passar a sua cultura, né? Ultrapassar tudo aquilo que eles conhecem como sendo tradicional, como sendo ancestral, é uma capacidade de organização muito boa. Eles têm essa capacidade de organização que já vem sido demonstrada pela sua sobrevivência numa sociedade que usurpou os seus direitos de todas as formas e de todas as maneiras que a gente conhece. Mas se não há uma inclusão para todos os não-índios, os não-indígenas, imaginem como é esse tratamento com relação aos indígenas. Então, seria difícil constatar que os indígenas integrados ou em processo de integração sofram de exclusão digital? Essa é a pergunta essencial desse levantamento bibliográfico sobre a questão da inclusão digital indígena. E a complexidade da resposta a essa pergunta está nas informações sobre a condição da população indígena brasileira. Os índios somam 0,2% da população brasileira, e a população total é, segundo a Fundação Nacional do Índio, de 410 mil índios, divididos em 220 povos. Há uma grande variedade de etnias. A gente não pode desconsiderar que essas etnias, muitas vezes, são minorias, ou seja, a gente conhece algumas pessoas, alguns indivíduos indígenas, cujas aldeias são compostas de 40, 50 pessoas. E existe, então, uma inclusão desses povos à sociedade dos não indígenas? Sim, existe uma adaptação dos povos indígenas. Muitos povos estão em retomada das suas terras, e ao retomar as terras, a primeira providência que eles procuram fazer é montar uma escola. E essa escola, ela é, então, uma espécie de ponte entre aquilo que eles consideram integração e não integração. As pesquisas que aparecem por aí
a respeito da questão dos índios brasileiros falam principalmente de questões antropológicas, sociológicas, voltadas para as práticas desses indígenas também na sua relação urbana. No entanto, a internet já alcançou algumas aldeias que não são diretamente localizadas em áreas urbanas. E uma boa parcela dos indígenas já tem acesso a algumas tecnologias dos não indígenas, como, por exemplo, TV, DVD, geladeira, celular. E a escolarização deles, como eu falei anteriormente, a escola é uma das primeiras instituições que surgem, a escola e a igreja, né? São as instituições que primeiro aparecem nas aldeias. A educação na escola ela é híbrida. Híbrida em que sentido? Ela é bilíngue e policultural. Na aldeia, ela acontece na escola da aldeia, ou os alunos são mandados para determinadas escolas nas cidades que já são estruturadas para receber alunos indígenas, mas que não são escolas propriamente consideradas indígenas. Nesse levantamento, então, nós tivemos nas teses informações interessantes sobre como é trabalhar essa temática da questão indígena, da formação desses professores indígenas e do uso dessas tecnologias. Ferreira, em 2013, e Alves, de 2015, mostra a relação entre a formação dos professores indígenas e o uso das tecnologias. Muito importante aqui falar a respeito da formação dos professores indígenas. Existe, então, praticamente em todas as escolas indígenas, também professores que são somente indígenas e professores que são especialmente não indígenas. Os professores indígenas têm uma formação, os professores não indígenas têm uma outra formação. Essa relação, então, nos faz pensar que, primeiro, devemos colocar a questão da inclusão digital aos professores. Como eles vão trabalhar as TICs, que são as tecnologias de comunicação, digitais de comunicação, dentro da escola. Esses professores que são indígenas precisam de uma formação. Essa formação deve ser levada diretamente às escolas indígenas. Existem também cursos específicos de formação de professores em instituições, em faculdades, em institutos superiores de educação, institutos federais ou institutos regionais, nos quais nós vamos encontrar a formação, licenciatura para professores, mas ainda existe a dificuldade de se fazer uma preparação para que os professores enfrentem a questão da inclusão digital na sua prática pedagógica. Então, a questão da inclusão digital indígena perpassa por outras inclusões. A questão da resistência às novas tecnologias dos professores, o hábito professoral, um monte de sistemas, né? O foco dos autores, do Ferreira e do Alves, está para a gestão inclusiva da diversidade, direta ao acesso e à permanência e à formação do professor indígena, porque ainda existe a questão da dificuldade do professor indígena manter-se, tanto na prática, como também na sua formação. Por conta de várias questões sociais, o professor indígena passa por muitas dificuldades para se manter na universidade. E isso tudo precisa estar presente, estar focado na formação da inclusão do indígena na questão das práticas digitais, da sociedade digital. Em Pedrosa, em Vendrame, em Pinto e Nogueira, já são estudos de caso nos ambientes da aldeia ou comunidades indígenas, com recorte de pesquisação. Muitas pesquisas foram feitas e são feitas em ambiente de aldeia, em ambiente de escolas de aldeia. E ali você consegue fazer uma pesquisação na qual você é o agente e o pesquisador. É muito interessante esse tipo de pesquisa, porque traz à tona a realidade de como os indígenas convivem com a questão digital, a questão dessa nova sociedade que está sendo introduzida
a nova sociedade que eles estão se integrando. Aqui nós temos um quadro específico dos objetivos de cada uma das dissertações. E aqui aparece a de Pinto, que fala que é conhecer a realidade da inclusão digital indígena em 2 comunidades. Pedrosa, investigar a implantação e implementação de ambientes digitais nas aldeias. Ferreira, compreender a dinâmica de inclusão e exclusão percebida pelos estudantes indígenas na Universidade Federal do Tocantins. Vendrame, verificar em que medida os suportes midiáticos ligados ao histórico de constantes transferências do território de origem dos guaranis influenciaram, sobretudo, na cultura desses habitantes. Nogueira analisa a relação multi e intercultural, e aí entra a questão da antropologia, da sociologia, né? Do uso das tecnologias digitais pelos alunos e professores da Escola Kaiowá. Alves, analisar o papel das tecnologias de informação na formação proporcionada em um tipo específico de educação intercultural da Universidade Federal. As dissertações. Já nas dissertações, a gente encontra mais frequentemente estudos no foco, que são nas comunidades. E aí nós conseguimos ver e perceber que o foco na questão da cultura digital, ele fica mais próximo. Por quê? Porque existe uma administração entre os grupos envolvidos, aqueles que estão nas aldeias e aqueles que vão às aldeias fazer a pesquisa. Elas abarcam, em geral, temas sobre políticas públicas de inclusão digital, com reforço no foco do uso da internet. Por quê? A chegada da internet é que fez com que houvesse esse boom de interesse dos indígenas para exercer o seu protagonismo nessa sociedade, que é a sociedade digital. Essa relação entre cultura digital e cultura indígena, ela é legítima no sentido de que os indígenas podem, pretendem, intentam fazer com que a sua cultura, o seu protagonismo enquanto ser social, inserido e integrado em uma nova sociedade, ele possa propiciar a manutenção da sua cultura, a sobrevivência da sua ancestralidade. E as pesquisas abarcam temas sobre políticas públicas, e as políticas públicas são importantes porque são elas que vão definir, evidentemente de forma direta, como é que esses indígenas vão usar essa inclusão digital na sua escolarização, no seu trabalho, na propagação das suas ideias, na defesa dos seus direitos. E, seguindo, então, existem também pesquisas com relação à formação do professor indígenas e a tecnologia, porque, como eu falei, tanto nas teses como nas dissertações, a preocupação com a formação é grande, mas isso não é um tema exclusivamente da escolarização indígena. Nós estamos vivendo esse momento aí eu diria, de quarentena, e nesse momento nós estamos percebendo que muitos professores estão, assim, despreparados mesmo para o uso da tecnologia. Nós mesmos estamos apresentando agora, né, um trabalho no CENID, e essa apresentação desse trabalho, ela está sendo de forma, eu diria, digital, por conta de uma necessidade. Mas muitas pessoas ainda não estão preparadas para isso. É um momento em que as pessoas percebem que, mesmo sendo pessoas que se consideram incluídas digitalmente, elas ainda não estão preparadas para falar para uma câmera, né? A gente se sente, assim, de alguma forma, muito, eu diria, incomodado com a situação. Então, vocês podem imaginar como é a questão dos indígenas, que precisam passar por uma associação, de uma sociedade não indígena, culturalmente da cidade, com outros valores europeus, culturais, completamente diferentes, e ainda assim, nesse momento, a própria sociedade em que eles estão se inserindo está passando por um processo de inserção. É como se eles tivessem que pular determinadas etapas para alcançar uma outra etapa. Sair da relação cultura
indígena com cultura não indígena e entrar na relação cultura indígena e cultura da sociedade digital, que seria um aspecto de um salto quântico, um salto tão quântico que a gente precisa, de certa forma, analisar os benefícios. Quais serão os benefícios ou quais serão os desafios que a sociedade indígena vai atravessar para poder, de certa forma, tomar parte dessa sociedade digital. E aí nós temos, então, de dissertação, os trabalhos que foram levantados na pesquisa bibliográfica. Nava Morales, que analisou a apropriação da política da inclusão digital através de um aplicativo. Guimarães, analisar o uso de uma plataforma e a convergência tecnológica sob o prisma da inclusão digital. Vejam que as dissertações têm assuntos mais específicos, né? Renesse, entender os enunciados sobre experiências de inclusão digital e, principalmente, a internet. Urquiza, compreender e perceber o que os professores indígenas possuem nas representações que a mídia faz para as identidades indígenas, e aí bem antropológico o foco. Leal, investigar a presença indígena na internet. Hoffman, investigar em que medida as tecnologias de informação, e aí a gente entra na questão da formação do professor indígena e do uso dessas tecnologias. Silva, investigar as tecnologias digitais aplicadas também à formação de professores do curso superior. Mesquita, detectar os aspectos percebidos na construção da identidade, foco antropológico. Filho, compreender como são construídas as relações técnicas entre os indígenas e a inclusão digital. E agora eu entro nas considerações finais. Primeiro, eu gostaria mesmo de agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a questão da inclusão digital indígena. É um foco do trabalho da minha tese de doutorado. Vou trabalhar mesmo com relação à escolarização indígena e a questão do uso das novas tecnologias na educação. E depois dizer que é uma grata surpresa estar apresentando esse trabalho dessa maneira, porque como a minha área do doutorado é educação, tecnologia e comunicação, eu fiquei feliz de estar participando desse momento em que a sociedade precisa tanto dessas tecnologias e que elas são usadas de uma forma muito positiva. Não só para poder desinformar, mas para informar, para educar. E nas considerações finais, então, o tema da inclusão digital fez com que a gente ampliasse a visão sobre a necessidade de mais pesquisa a esse respeito. É preciso estabelecer quais são as tramas de teorias com vistas no aprofundamento das políticas públicas, da questão do conceito antropológico de identidade, da integração dos indígenas, o funcionamento do atendimento educacional indígena, o impacto das tecnologias na estruturação social indígena e as vantagens e desvantagens dessa implementação da inclusão digital. O sociólogo brasileiro Bernardo Sorge diz que a inclusão digital passa por 5 níveis. E aí eu vou ler para vocês quais são esses 5 níveis para encerrar a apresentação. Primeiro, a existência de infraestrutura física de transmissão, a disponibilidade de equipamentos e conexão, o treinamento no uso de ferramentas de computação e da internet, a capacidade intelectual e integração social e a produção e uso do conteúdo específico. Conclui-se, então, que para a inclusão digital indígena é preciso que haja, dentro de um apoio, tanto nas políticas públicas como de um apoio de escolarização educacional, esses 5 itens. E que há uma relação muito grande entre a cultura digital e a cultura indígena. Sem dúvida nenhuma, só nos resta agora pesquisar para ver como é essa relação, quais as vantagens e quais as desvantagens. E é isso que a gente pretende fazer no próximo artigo que nós estamos preparando. Muito obrigada a vocês, e aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigada, Ana. Olá, sejam bem-vindos ao 6º CENID, e eu tenho o prazer de apresentar a autora Marjorie Nunes
com um trabalho intitulado Software Online para a Qualificação da Prática Pedagógica de Professores que Atuam na Educação Especial. Com a palavra, a autora. Professora? Obrigada, Rosângela. Em primeiro lugar, estou agradecendo a oportunidade de estar participando deste CENID, este ano exclusivamente online, uma novidade para todos nós. E vou me apresentar um pouquinho, apresentar também o meu parceiro de artigo. Eu sou a Marjorie Clich Nunes, sou doutoranda em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pedagoga. Este trabalho ele é resultado da minha dissertação de mestrado, juntamente com o professor José Clóvis de Azevedo, que foi o meu orientador, atualmente professor no IPA Porto Alegre. Bom, toda pesquisa, né, tudo que a gente faz, ela precisa de uma motivação, e com a pesquisa não é diferente. Então, as nossas motivações foram a nossa atuação profissional, principalmente pela caminhada que a gente tem na área de educação, esse grande número de softwares que hoje está disponível para as escolas, através de meios físicos, mas também através da internet, principalmente a internet agora em 2020, e o nosso desejo de inspirar empresas e profissionais a desenvolverem soluções educacionais para a educação especial. Vou começar agora com uma breve reflexão teórica para a gente situar um pouco deste trabalho. E a gente reforça, né, que ao longo da humanidade, as pessoas com deficiência receberam diferentes tipos de tratamento. Mas foi durante o Renascimento, quando as questões místicas e religiosas passam por modificações, que a ciência ela ganha um espaço mais relevante, que a ideia de que as pessoas com deficiência deveriam receber atendimento especial, ela foi fortalecida. E no Brasil, somente na volta da década de 70 é que se inicia um movimento de integração e não somente um movimento de assistência médica, como se via até então. As tecnologias, elas sempre tiveram um papel muito importante na promoção da qualidade de vida e na inclusão social de pessoas com necessidades. A gente pode citar a cadeira de rodas, que lá no século VI, ela já teve a sua representação em um vaso grego, né? Então, a gente começa a ver como essas tecnologias, elas sempre foram importantes. E atualmente a tecnologia ela nos permite oferecer artefatos poderosos, né, e eficientes que contribuem com a inclusão social e a melhora da qualidade de vida. Atualmente não é somente os médicos, né, mas também terapeutas, professores, fonoaudiólogos e tantos outros profissionais que se valem da tecnologia para estar contemplando melhor a diversidade. E nesse contexto fica evidente que se passou a exigir dos professores conhecimentos mais específicos sobre os alunos com necessidades especiais, se exigindo novas metodologias, novas ferramentas e principalmente um foco da ação pedagógica se concentrando na potencialidade deste estudante e se concentrando na valorização das potencialidades e possibilidade dos seus alunos em sala de aula. Dentro da nossa pesquisa, ela teve o objetivo de elencar as características técnicas e pedagógicas necessárias a um software online que contribuísse com a qualificação dos profissionais que atuam na educação especial. Então, a gente vem buscar nessa pesquisa entender um pouco quais são as características que esse software precisava ter, quais são os requisitos funcionais ou necessidades básicas dele. Entrando na parte de técnicas e instrumentos de pesquisa, a gente traz alguns dados aqui de como essa pesquisa foi realizada. Nós entrevistamos 8 professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, professores que atuam com alunos com necessidades especiais em suas salas de aula, e esses participantes responderam um questionário semi-estruturado, né, um questionário com perguntas abertas e perguntas fechadas. Esse grupo de professores ele foi classificado em 2 grupos, usuários frequentes de computadores e de tecnologias e usuários iniciantes. Essa catalogação foi feita a partir da autodeclaração dos próprios participantes. Ainda, os entrevistados eles foram convidados a utilizar um computador conectado à internet para buscar informações digitais que pudessem ajudar nas questões pedagógicas de um caso fictício. Né? Essa atividade ela só seria considerada completa quando o participante informasse ao pesquisador que já possuía as informações. Ela não tinha um tempo específico determinado. O caso fictício, ele foi muito importante para a gente entender um pouco mais de como esse profissional, de como esse professor, ele busca as informações através da rede mundial de computadores. Porque muitas vezes na fala
algumas coisas podem não ficar bem compreendidas ou mesmo ser esquecidas, né, pelo entrevistado. Então, no caso fictício, nós mapeamos toda a parte de clique desse professor até ele terminar a atividade dele. O caso fictício foi esse aqui. Nós entregamos uma ficha onde dizia: você recebeu um aviso de que receberá um novo aluno. A primeira informação é um atestado médico informando que a criança de 8 anos possui a síndrome de Moebius. Ninguém em seu local de trabalho conhece a síndrome ou já trabalhou com alunos que apresentam essa síndrome. Você, como um profissional dedicado, quer se preparar para atender adequadamente esse aluno e contribuir com o desenvolvimento cognitivo dele. Mas você tem apenas um dia para isso. Agora, utilize o computador conectado à internet para lhe ajudar. Pense que, além de conhecer a síndrome, você precisa pensar nas atividades pedagógicas que precisará organizar em possíveis emergências médicas e na interação com os demais alunos. Bom, todo esse processo ele foi realizado entre julho e setembro de 2014. Entre julho e setembro de 2014, proporcionando a possibilidade de a gente interagir com o meio, captar essas informações sobre o comportamento e expectativa do uso do computador e da internet para o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos entrevistados. A análise da manipulação do computador realizada a partir do agrupamento, do caminho dos cliques, né? Nós agrupamos esses cliques, entendendo qual foi a primeira ação, quais foram as perguntas que esse professor fez, né? O que ele digitou na barra de pesquisa. Ela nos ajudou a compreender os hábitos, principalmente na questão de busca digital. Né? Como é que ele pergunta para o computador quais são as informações que ele está buscando e de que forma que ele busca. E esses dados, eles foram analisados a partir do ponto de vista do design thinking, para gerar um protótipo como produto final de estudo. Então, todos esses dados foram analisados, visando que, ao final, a gente conseguisse construir um protótipo que tivesse as principais funcionalidades que ajudasse o professor a cumprir os seus objetivos pedagógicos. O design thinking, ele tem algumas etapas, para que a gente possa... O design thinking tem algumas etapas que nos ajudam a resolver o problema. São a imersão, a ideação e a prototipação. Durante a imersão, nós, os pesquisadores, nos envolvemos com as questões estudadas de forma a gerar empatia e proximidade. Isso dentro da entrevista, dentro até mesmo da busca do referencial teórico. Na fase de ideação, nós realizamos algumas sessões de brainstorm para propor a criação do software, pensar em quais as funcionalidades. E na última fase, que é a fase de prototipação, nós usamos ferramentas de desenho e de programação para testar essas funcionalidades e construir essa parte estética. Entrando já em considerações finais, toda a nossa investigação iniciou com uma análise teórica e posteriormente caminhou para essa pesquisa qualitativa, que foi apoiada em 2 instrumentos, e trouxe algumas pistas bem significativas, né, que eu vou apresentar de forma mais resumida. Bom, os professores e professoras entrevistados revelaram necessidades como acessar com maior facilidade conteúdos e ferramentas na internet, possuir canais de comunicação, conteúdo específico organizado e facilitado, e também que acessasse informação continuada. Outro ponto bem importante foi a preocupação dos entrevistados em conseguir lidar melhor com as informações médicas, oriundas de atestados médicos. Então, durante a pesquisa, durante as entrevistas, muitos professores até me mostraram atestados médicos que eles recebem simplesmente com um código, né, com um CID, e eles não têm essa informação, ou eles precisam buscar essa informação, e muitas vezes são informações realmente médicas bastante técnicas, né. Então, isso era uma preocupação bem interessante, bem desafiadora, para que a gente conseguisse incluir isso dentro do protótipo do software. Os entrevistados de ambos os grupos, tanto os licenciados como os pedagogos, apontaram em seu relato a necessidade constante de formação continuada, até porque a cada dia, hoje, a gente tem mais descobertas da ciência, né? Novas metodologias são propostas, então há uma necessidade de constantemente estar se aperfeiçoando, de estar entendendo o que está acontecendo, tanto no mundo da psicologia, no mundo da medicina, no mundo da pedagogia, né? A gente precisa estar trabalhando tudo isso junto dentro da escola. A qualificação docente, ela foi um assunto fundamental,
quando pensamos que a educação de qualidade, mas também sabemos que somente as ações formais, como os cursos, seminários, as especializações, elas não são suficientes. É necessário também que o professor, muitas vezes, no dia a dia, ele busque uma informação de forma rápida, prática, ou até mesmo ele encontre algo que foi lançado na ciência, né, na semana passada. Essas descobertas tão recentes, às vezes, elas não podem esperar uma formação continuada que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano. Então, o professor, ele precisa estar buscando isso em um meio digital e tendo essa informação da forma mais científica possível. Outro ponto foi a questão da participação da família, que muitas vezes a família leva o aluno até a escola no primeiro e no segundo dia, depois esse aluno vai sozinho, ou ele é deixado na escola, e o professor não tem esse contato diário, saber como é que esse aluno está indo, quais são as evoluções desse aluno em casa, se ele tem feito um acompanhamento com outros profissionais ou não. E essa necessidade também de comunicação com outros docentes, para que eles conheçam diferentes realidades, né? Muitas vezes não basta eu ler sobre uma síndrome, sobre uma deficiência, ou sobre uma metodologia. Eu quero saber o que o meu colega professor está fazendo lá na cidade dele, que dá certo, que talvez eu possa adaptar e fazer na minha realidade também. Esse foi um ponto, assim, muito forte em todos os relatos, algo, assim, que emocionava bastante os participantes. E a seguir eu vou apresentar um quadro com as necessidades formuladas a partir dessa pesquisa. Nós organizamos as necessidades, criando necessidades / funcionalidades, em 4 grandes áreas. A área da pesquisa, a área da organização, a área da produção e do consumo e a área da comunicação. Dentro da área da pesquisa, nós elencamos as principais necessidades baseadas em todos os relatos e também na utilização do computador para a resolução do caso. Em pesquisa, né, acessar com maior facilidade os conteúdos e ferramentas na internet, que ajudem na questão da educação especial em sala de aula, ferramentas de pesquisa que facilite encontrar o conteúdo sobre educação especial, então, uma pesquisa específica para esse assunto. Na parte de organização, que esse conteúdo fosse organizado, né, para facilitar a pesquisa. Hoje o conteúdo você busca, ele é muito desorganizado, ou então não é uma organização que é prática para o professor em sala de aula. A área de consumo e produção de conteúdo especializado é uma área bem interessante, porque o professor, ele tanto vai consumir o conteúdo desse proposto, né, dentro desse software, como ele vai também estar inserindo o conteúdo através de uma funcionalidade de blog, por exemplo, através da inserção de artigos, né, da literatura. Então, um espaço realmente para produção e consumo. E a parte de comunicação, que eu acho que é uma alma dessa pesquisa, foi realmente a necessidade de comunicação. Comunicação para um apoio pedagógico, com equipe multidisciplinar, por isso que, quando eu mostrar um pouquinho mais o protótipo, vocês vão perceber que a gente fala que ele é para profissionais da educação especial, então, incluindo o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e tantos outros profissionais que podem auxiliar o professor, assim como também um espaço para a família estar ali dentro, buscando informações, entendendo mais e até fornecendo informações e relatos, né? E também a possibilidade de disponibilizar chat com profissionais para que os professores possam compartilhar informações em tempo real. Agora, falar um pouquinho mais aqui do protótipo. Bom, a partir, então, dos dados, nós criamos um protótipo de um software online com requisitos mínimos para auxiliar a qualificação e a prática dos professores e profissionais da educação especial. Nós o chamamos de REP, então, Rede de Educadores e Profissionais de Educação Especial. Aqui eu já tenho os requisitos funcionais tabelados, né, onde eu tenho as mesmas áreas, as mesmas categorias, mas já com ferramenta e funcionalidade. Essa já é uma tabela que ele vai ajudar, por exemplo, o futuro programador deste software. Então, nós vamos ter a parte de pesquisa, com campo de busca fonética, que é um sistema de busca que permite pesquisar por ortografia digitada, realizar a busca também diferenciando a pronúncia, igual assemelhada, por exemplo, Luiz com Z e Luiz com S, né? Eu posso estar digitando de uma forma, mas o resultado vai me trazer as duas opções. A busca por tipo de categoria de conteúdo,
eu estar podendo buscar por vídeo, por imagem, por plano de aula, que foi algo que apareceu também bastante na pesquisa. O professor gostaria de ter mais planos de aula compartilhado. A pesquisa interna e externa, então, resultado de busca priorizando o armazenamento dentro do software proposto, mas também trazendo de outros buscadores externos, por exemplo, como o Google. A pesquisa por data, também está buscando publicações pela data de publicação, está limitando esse período. Dentro da parte de organização, uma ferramenta de favoritos, uma ferramenta que o usuário possa estar favoritando os seus conteúdos, estar marcando ali para estar acessando posteriormente, isso traz bastante vantagem, bastante agilidade para o professor, para o usuário, ou para o fisioterapeuta, ou para quem estiver utilizando. Que ele também possa sugerir inclusão de novas categorias de conteúdo postado, né, o software nascendo com um setor de categorias, mas que ele pudesse, os usuários pudessem estar incluindo essas novas categorias. Ícones de classificação de conteúdo. Então, quando eu apresentar agora a tela inicial, vocês vão ver a questão dos ícones, ela é muito importante para estar trazendo um entendimento e um acesso mais rápido. Também a parte de calendário, onde os profissionais podem estar inserindo os eventos que acontecem na sua região e compartilhando com os outros professores. A parte de produção e de conteúdo especializado, tanto uma parte de cadastro de notícia, de publicação de textos, de vídeos, de imagens, e algo bem interessante que seria o blog pessoal. Então, o professor pode estar inserindo o seu próprio conteúdo e tendo o seu blog ali, e isso incentivando outros professores a relatarem o seu cotidiano e estar compartilhando suas experiências também. Já na parte de comunicação, uma área de perguntas frequentes. Por mais que se tenha conteúdo e acesso à internet, acesso a milhares de bibliotecas, muitas vezes os usuários gostam de fazer uma pergunta e outras pessoas respondem ela, muitas vezes trazendo isso de uma forma muito mais aproximada, com muito mais empatia, ou até mesmo com informações do cotidiano muito mais perto da necessidade de quem fez a pergunta. Uma área de perfil, né, uma área bem de praxe, insights. A parte de colegas, onde eu posso estar encontrando professores, médicos, psicólogos que atuam na minha região ou em outra região, para estar agendando um bate-papo ou até uma reunião presencial, fazer um seminário, algum evento. E a parte de chat e fórum. Essa aqui é a proposta, né, o protótipo da tela inicial. Ele tem essa característica muito forte com o buscador, que foi algo proposital, porque a primeira ferramenta que os professores, né, que foram entrevistados utilizaram para fazer a sua pesquisa sobre a síndrome, no caso fictício, foi um buscador, pela sua facilidade. Ali eu tenho uma barra, eu digito o que eu estou pensando, e eu clico em pesquisar. Então, nós adicionamos a barra, né, onde ela vai trazer, primeiramente, aquilo que está cadastrado dentro da plataforma, e depois o conteúdo externo, e na parte superior, e aqui eu tenho um detalhe melhor, aqui na parte superior eu posso estar selecionando se esse conteúdo é um áudio, se eu estou buscando um fórum sobre esse assunto, se eu estou buscando um chat que está agendado, se eu estou buscando literatura, se eu estou buscando eventos, se eu estou buscando vídeos, né? O que eu estou buscando sobre aquele conteúdo ali, e também colocamos ali 4 áreas específicas de busca. Por exemplo, conteúdo em Libras. Esse trabalho ele foi muito desafiador, porque ele nos tira da zona de conforto, de pensar, muitas vezes, o que a gente quer para um software, mas sim entender o que o professor, o que esse profissional que atua na educação especial, ele está buscando para que ele possa se qualificar profissionalmente. Né? Mais do que sugerir ferramentas, a gente ouvir o que aquela pessoa precisa. Eu acho que a grande palavra desse artigo é comunicação. Os profissionais estão buscando cada vez mais formas de se comunicar e também de estar comunicando aquilo que estão fazendo, e com isso está qualificando a prática pedagógica na sala de aula. Obrigada e até o próximo evento. Marjorie, eu vou aproveitar que nós temos algum minutinho ainda e vou tentar matar uma curiosidade minha durante a tua apresentação. Na primeira etapa, onde os professores fizeram buscas para resolver aquele estudo de caso, uma das questões que sempre nos preocupa é
a autoridade do conteúdo que está sendo buscado, a validade, né? Se ele é científico, e isso ocorreu, isso foi uma dúvida ou uma inquietação dos professores? Isso é bem interessante, porque quando você pega a dissertação completa, né, e a gente consegue colocar um número maior de informações, eu faço uma análise da forma como esses usuários buscaram. E a maioria foi diretamente no buscador e buscou de uma forma muito simples, por exemplo, síndrome de Moebius. Então, a gente faz depois uma análise que existem diversos operadores matemáticos que tu pode estar utilizando para pesquisar, assim como está entrando especialmente em sites especializados, né, sites acadêmicos, ou o próprio, citando aqui o Google Acadêmico, em vez de estar buscando de forma generalizada. Então, essa também foi algo assim, importante para uma formação continuada de professores, porque a busca ela é muito simples, ela poderia ser mais qualificada, o usuário pode ter resultados mais qualificados buscando de forma mais adequada. E nenhum dos usuários, isso eu aponto também na pesquisa, buscou em sites acadêmicos. Isso é uma questão importante, principalmente na formação do educador, né? Quer dizer, que ele está buscando em um banco de dados mais simples, que pode ocorrer de não ter exatamente informações científicas e verdadeiras, muitas vezes, né? E outro ponto é, esse software já está disponível? Ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Mas agora no doutorado está dando continuidade nesse projeto, sim. Que é principalmente essa preocupação em ter um ambiente mais adequado para a qualificação profissional. Então, Marjorie, parabéns pelo belíssimo trabalho e pela participação aqui no CENID, né? Foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu sei que todos vão adorar as contribuições do seu trabalho. Obrigada, o prazer foi meu. Um abraço a todos e uma boa continuidade de evento. Um abraço. Um abraço. Agora vamos apresentar o trabalho Rede Social de Aprendizagem Colaborativa para Surdos e Deficientes Auditivos, uma avaliação heurística de usabilidade e acessibilidade, dos autores Isabela Sachs, Giliane Bernardi e Raíza Elsner. Está com a palavra, então, agora a Isabela Sachs. Bom dia, meu nome é Isabela Sachs, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede da Universidade Federal de Santa Maria. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Rede Social de Aprendizagem Colaborativa para Surdos e Deficientes Auditivos, uma avaliação heurística de usabilidade e acessibilidade. Então, aqui tem um breve roteiro do que eu vou apresentar para vocês, a introdução, os protótipos das interfaces, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Bom, a inclusão educacional de pessoas com deficiência no Brasil, ela é garantida por uma série de políticas públicas que universalizam o acesso à educação, como, por exemplo, o sistema de reserva de vagas em instituições de ensino superior. Mas as taxas de conclusão de alunos surdos, que é o foco desse trabalho, no ensino superior, elas têm se mostrado, nos últimos anos, inferior a 15%, de acordo com o Censo de Educação Superior. Isso mostra que somente universalizar o acesso não é o bastante, são necessárias ações que promovam a permanência e a conclusão desses alunos no ensino. Uma das ações que já é tomada é a atuação de intérpretes e tradutores de Libras dentro da sala de aula. Só que muitas vezes isso não é necessário para o aluno compreender todos os conteúdos, os materiais e as avaliações, porque muitos deles chegam no ensino superior sem ter o domínio completo da língua portuguesa escrita, devido a como isso foi ensinado no ensino fundamental para eles. Que pressupõe-se que tenha sido ensinado através da Libras como língua de instrução, e isso nem sempre é possível. Então, os materiais didáticos que são oferecidos
pelos professores em sala de aula e também disponíveis na internet não são acessíveis a eles. Acredita-se que para promover a inclusão desses alunos é necessária a oferta de materiais didáticos acessíveis. Pensando nisso, sabe-se que o uso de tecnologias na educação é um grande aliado para promover a inclusão de alunos com deficiência. Então, propôs-se o desenvolvimento de uma rede social de aprendizagem colaborativa, que era destinada à troca, compartilhamento de materiais didáticos acessíveis para alunos surdos ou deficientes auditivos. O desenvolvimento dessa rede social seguiu os principais métodos para desenvolvimento web acessível, como, por exemplo, o modelo de acessibilidade do governo, que é o IMEG, e as diretrizes de acessibilidade para conteúdo na web, que é mundial, que são as WCAG. Só que sabe-se que para chegar a um consenso de que esse desenvolvimento está sendo feito de acordo com as necessidades dos alunos, não dá para deixar para testar isso só no final do desenvolvimento, quando é possível testar com usuários. Então, surgiu a dificuldade, a necessidade de como identificar durante ainda a fase de modelagem dessa rede social, que é a fase inicial, se ela está sendo modelada de acordo com as necessidades dos alunos ou se é necessário fazer modificações antes de chegar até a etapa final e ter que fazer todo o redesign e implementar tudo novamente. Então, para isso, esse trabalho realizou uma avaliação heurística de usabilidade e acessibilidade com os protótipos das interfaces dessa aplicação para antever possíveis problemas de usabilidade e acessibilidade dessa rede social, ainda na fase de design. Então, eu vou mostrar os protótipos que foram desenvolvidos também para ambientar um pouco mais de como é essa rede social e como ela foi modelada e planejada. Essa é a tela inicial, que é a tela de login, em que dá para ver a barra de acessibilidade que é sugerida pelo IMEG, que tem atalhos rápidos a recursos de acessibilidade, e tem também a indicação da interação com Libras, que é uma ferramenta do governo para possibilitar a tradução de conteúdos textuais para Libras com extensão no navegador. Contém um vídeo para explicar em Libras o que é a ferramenta e o formulário de login. Esse símbolo de ponto de interrogação significa um símbolo de ajuda, né, que o usuário clica, abre uma janela com a tradução para Libras daquele conteúdo. Porque o Relibras não tem todas as palavras no seu banco de dados, então tem algumas palavras que são soletradas, então pensou-se que seria uma maneira mais fácil e rápida do aluno que não tem conhecimento da língua portuguesa, uma maneira mais fácil de ele visualizar a tradução clicando direto na palavra. A segunda página é o cadastro do perfil, com alguns dados básicos do aluno. Depois, a continuação do cadastro, com alguns dados adicionais referentes ao curso, que não é obrigatório, o aluno está numa instituição de ensino ou um curso, mas se ele tiver, ele pode colocar. E áreas de ensino e objetivos de uso na plataforma, que são o quê? Para poder direcionar melhor os conteúdos para esse aluno. Por exemplo, áreas de ensino, ele pode colocar computação, educação, e objetivos, a princípio, foram definidos 3, que seria a compreensão de termos técnicos, a comunicação diária e a troca de conhecimento. Então, a partir disso, o usuário pode entrar e visualizar a página inicial, em que ele vê um menu com as opções, ele pode fazer uma nova postagem, e aqui estão as postagens dos outros usuários. No caso, esse aqui é o objetivo da postagem, aqui o material didático com uma descrição, e as áreas de ensino desse material.
Também tem as interações básicas da rede social, curtir, comentar e favoritar também o material para ele poder ter o acesso rápido a ele depois. Esse objetivo e áreas de ensino tem tanto no cadastro do usuário, como eu mostrei anteriormente, quanto no cadastro do material, material didático, para poder relacionar e fazer o direcionamento para os usuários dos materiais que vão interessar mais a ele. A interface de nova postagem, em que ele pode colocar uma descrição, os objetivos e áreas de ensino e o arquivo. Essa é a interface do perfil do aluno, no caso, o meu perfil. Ele vê as informações dele e vê os posts dele. Essa é a interface da página da biblioteca, onde tem as postagens que ele favoritou, que ele salvou, para ele ter um acesso mais rápido. Essa é a página que lista os amigos que solicitaram amizade para esse usuário. Essa aqui são as das solicitações de amizades que ainda não foram aceitas. E essa aqui é a página do perfil de um outro usuário. No caso, esse usuário aqui não é amigo ainda, então tem a opção de aceitar ou recusar. E essa interface de um usuário que já é amigo, então é possível remover a amizade. Aqui do lado fica a avaliação, a nota que esse usuário tem. E é possível também, depois que tu é amigo, avaliar, clicando nesse botão aqui, avaliar o usuário. Essa aqui é a tela de avaliação. Clicando naquele botão, abre essa tela de avaliação que é possível dar uma nota de 1 a 5. Essa é a tela de notificações, em que o usuário vai receber notificações de novas solicitações de amizade, curtidas ou comentários em postagens, e também pretende se notificar quando é postado um material que seja do seu interesse, do objetivo ou áreas de ensino. Essa página aqui é destinada para dar um atalho rápido à área de ensino. Por exemplo, a área de ensino computação tem todos os materiais, todas as postagens que são relacionadas a essa área de ensino. E nessa tela, todas as postagens que são relacionadas a um objetivo, no caso, troca de conhecimentos. Algo que eu não comentei antes é esse botão aqui no canto da postagem, ele é referente a uma denúncia que o usuário pode fazer se a postagem não for adequada ou se não for acessível o bastante, porque o objetivo não é uma rede social de comunicação, como as outras que existem, só de entretenimento. Ela tem objetivo educacional, então de compartilhar materiais didáticos acessíveis. Bom, para fazer essa avaliação, foi utilizada a metodologia do framework DECIDE, que é proposto por Chris, e define uma sequência de passos para planejar e realizar a avaliação. O primeiro passo diz respeito às metas. As metas dessa avaliação foram definir o método da avaliação e as diretrizes norteadoras, depois realizar a avaliação em si, inspecionando os protótipos das interfaces, buscando violações ou problemas de utilização, e, ao fim, identificar se a usabilidade e a acessibilidade foram modeladas de uma forma adequada às necessidades desse usuário ou se elas precisam ser remodeladas. O segundo passo diz respeito a explorar as questões. Então, durante o processo de avaliação, foram realizadas questões aos participantes, questões norteadoras, que diziam respeito à diretriz que estava sendo avaliada no momento. Por exemplo, o sistema utiliza palavras, termos, expressões e conceitos familiares aos usuários, então, para poder nortear o participante a avaliar aquela diretriz de maneira adequada, foram realizadas questões. O terceiro passo seria escolher o paradigma de avaliação e as técnicas. Então, foi escolhido o método de avaliação heurística, que é um método proposto por Jacob Nielsen, e que ele propõe a inspeção das interfaces para avaliar se a usabilidade
está adequada a partir de um conjunto de diretrizes. Esse conjunto, normalmente, são as heurísticas de usabilidade de Nielsen, mas nessa avaliação, considerando os objetivos, foram adicionadas também as heurísticas de acessibilidade de Tanaka, que eu vou falar daqui a pouco. Então, as heurísticas de usabilidade de Nielsen são a visibilidade do estado do sistema, se o sistema oferece um feedback e o contexto espacial para o usuário. A correspondência entre o sistema e o mundo real, se esse sistema utiliza muitos termos técnicos ou se é aproximado do mundo real do usuário. O controle e liberdade do usuário, se ele tem controle e liberdade para fazer as ações que são necessárias. Consistência e padronização, se os elementos da interface e estruturas são padronizados. Reconhecimento em vez de memorização, é se as ações que podem ser desempenhadas pelo usuário, elas são reconhecidas ao visualizar, ou se tem que decorar uma sequência de passos a ser realizada. A flexibilidade e eficiência de uso diz respeito a poder ter atalhos rápidos, cortar caminhos dentro do sistema. Projeto estético minimalista, uma interface sem exagero, sem sobrecarga de informações. A prevenção de erros é evitar que o usuário cometa erros, por exemplo, no preenchimento de formulários, ou a realizar ações danosas, como excluir alguma coisa. E, no caso de não ser possível prevenir algum erro, tem que ser possível reconhecer e ajudar na recuperação desse erro. Por fim, a ajuda e documentação do sistema para deixar o usuário ciente. Já as heurísticas de acessibilidade que foram propostas por Tanaka em 2019, elas são consideradas um método alternativo para fazer avaliação de acessibilidade em sistemas, utilizando também a avaliação heurística. Então, primeiramente, suporte de diferentes tipos de entrada e saída. Se o sistema é utilizável a partir de diferentes tipos de entrada e saída, como teclado, mouse, leitores de tela. Conteúdos para todos os usuários. Se, por exemplo, o sistema tem figuras, músicas, textos, vídeos, eles têm que ter um conteúdo alternativo, por exemplo, descrição textual para figuras, letras de música e assim por diante. Independência do uso, seus usuários podem ligar ou desligar as funcionalidades de acessibilidade do sistema, então se eles têm total controle. Respeito às preferências dos usuários, por exemplo, preferências globais definidas no navegador têm que ser respeitadas, porque cada usuário tem suas particularidades. E eficiência e interação alternativa. Então, usar teclas de atalho para cortar caminhos, e também os conteúdos textuais têm que ser simples e diretos. Bom, continuando a metodologia de avaliação, o próximo passo seria identificar as questões de ordem prática. Para essa avaliação foram escolhidas como participantes 2 especialistas em interação humano-computador e uma especialista no ensino de Libras, para avaliar sobre o aspecto da interação de surdos. O próximo passo era a decisão de como lidar com os aspectos éticos. Então, considerando que essa avaliação não envolvia os usuários reais, e sim usuários potenciais, para imaginar como seria a utilização desses usuários, foi elaborado somente os termos de consentimento livre e esclarecido para formalizar a avaliação. E, por fim, a fase de avaliar, interpretar e apresentar os dados. Essa fase seguiu as regras da avaliação heurística, que divide a avaliação em 3 principais passos. Primeiramente, os avaliadores aprendem sobre o sistema e sobre as diretrizes que estão sendo utilizadas. Depois, cada avaliador vai inspecionar as telas individualmente para identificar violações das heurísticas e listar os problemas encontrados, indicando o local do problema, a gravidade, justificativa e recomendações de solução. A gravidade, a gente seguiu um padrão
de identificar se os problemas são cosméticos, quando eles não interferem na experiência de uso, se os problemas são pequenos, que é quando eles interferem, mas não são tão emergentes, grandes, quando é necessário fazer alteração, ou catastróficos, quando não é possível o usuário utilizar o problema seja corrigido. Ao final, a fase final é que todos os avaliadores devem analisar a lista de problemas levantados por cada um dos avaliadores e gerar um relatório final consolidado, considerando somente os problemas mais relevantes. Então, os resultados dessa avaliação. A avaliação foi feita por heurística, então, para cada heurística eram analisadas todas as telas em busca de violações. Para a heurística 1 foi encontrado um problema grande que diz respeito a não ter representações de feedback com mensagens ou animações das ações do usuário. Então, nesses protótipos não tem, por exemplo, a representação de que as postagens estão carregando ou de que foi realizado com sucesso uma nova postagem. Então, a sugestão é adicionar esses feedbacks. Outro problema grande encontrado foi que não há identificação espacial para o usuário de onde ele está localizado. No caso, poderia ter um breadcrumb nesse canto, indicando que, nesse caso aqui, ele está na página inicial. A heurística de usabilidade 2 foram encontrados problemas pequenos. O termo biblioteca no título da aplicação foi considerado inadequado porque pode ser que os usuários não percebam que é uma rede de compartilhamento, então foi sugerido que seja trocada por rede social. Os termos área de ensino e objetivos podem não ser claros aos usuários surdos, porque o contexto tem que ser explicado, então foi sugerido que seja colocada uma explicação, ou até mesmo nessa tradução em Libras, seja explicado em Libras o que significa para o sistema essa área de ensino e os objetivos. E os termos plataforma, que se encontram aqui, e denunciar, que tem nas postagens, podem ser confusos a surdos, porque eles são termos mais técnicos e os surdos podem não entender. Na heurística de usabilidade 3, foi encontrado um problema cosmético, e não são oferecidas aos usuários opções de limpar esse formulário ou de fazer ele, por exemplo, nova postagem. Na heurística 4, foram encontrados um problema cosmético, que não é padronização sobre presença de ícone ou não em botões. Caso, por exemplo, aqui, um ícone nesse botão, mas nos botões da tela anterior de cadastrar, não tem ícone. E foram encontrados 3 problemas pequenos. Um diz respeito a não ter padronização de texto nos botões. Então, alguns botões têm uma palavra só, outros têm 2 palavras, então seria interessante padronizar, principalmente para o público-alvo poder entender o contexto. Remover a amizade não possui o mesmo significado em Libras, então foi sugerido trocar esse texto por desfazer a amizade. E o signo de estrela, ele tem 2 funções no sistema, então foi sugerido, tem as funções de favoritar a postagem e tem a ação de avaliar o usuário, então foi sugerido que este da postagem seja substituído. A heurística 5, há um problema cosmético que o signo de ajuda pode não ser tão claro ao tipo de ajuda que está se propondo, que é a tradução para Libras. Então, sugeriu que se fosse dado para um ícone que represente a tradução ou que represente a língua brasileira de sinais.
A heurística 6 diz respeito à flexibilidade e eficiência de uso. Foi encontrado um problema grande que não são oferecidos atalhos rápidos às áreas de ensino e objetivos dos usuários. Então, tem atalhos rápidos na parte de cima do sistema, mas para essas coisas importantes para o usuário, que são as áreas de ensino e os objetivos, seria importante ter um menu de acesso rápido. A heurística de usabilidade 7 foi encontrado um problema cosmético, que o termo solicitação em aceitar ou recusar pode ser desnecessário, que é quando há solicitação de amizade. A heurística de usabilidade 8 foi encontrado um problema grande, que não são exibidas mensagens de confirmação dos dados e de ações. Por exemplo, quando termina um formulário, teria que ter uma confirmação de todos os dados que o usuário informou para confirmar se ele tem certeza que é aquilo, e também quando ele exclui alguma coisa, você tem certeza que deseja excluir isto? E a heurística de usabilidade 9 foi encontrado um problema pequeno que os usuários podem se equivocar ao preencher os formulários com campos não obrigatórios. Então, é bom perguntar para o usuário se ele realmente deseja não inserir descrição naquele campo não obrigatório. E das heurísticas de acessibilidade, foi encontrado um problema somente na heurística 2, que diz respeito a ter conteúdos para todos os usuários. Foi encontrado um problema pequeno, que no formulário de inserção da nova postagem não solicita descrição textual para arquivos. Então, é necessário identificar se o arquivo for uma imagem ou vídeo, permitir a descrição textual. Então, como foi comentado, das heurísticas de acessibilidade, somente um erro foi encontrado, que é a heurística 2, e das heurísticas de usabilidade foram encontrados os outros 16 erros. As heurísticas que mais tiveram erros foram a heurística 2, correspondência do sistema com o mundo real, e a heurística 4, consistência e padronização. Desses problemas, 4 foram considerados cosméticos, 9 pequenos e 4 grandes, e nenhum catastrófico. Então, considerando esses resultados, nota-se que os protótipos eles apresentam um bom grau de conformidade com as heurísticas consideradas. Então, considera-se que o sistema foi modelado de acordo com as necessidades dos usuários, porque foram encontrados somente problemas pequenos e cosméticos e os poucos grandes, 4 problemas grandes, mas que podem ser resolvidos. Então, o método de avaliação... Isabela, 5 minutos você tem, tá? Ok. O método de avaliação heurística mostrou-se adequado aos objetivos dessa avaliação, porque não necessitou que fossem realizadas avaliações com os usuários finais, com os usuários reais, porque para isso precisaria o sistema estar pronto, então, ao encontrar problemas, ia ser necessário uma transformação mais grande, um desenvolvimento maior, e os resultados da avaliação eles já estão sendo usados no redesign da aplicação, que está sendo implementada para sua versão final. No final dessa implementação, novas avaliações vão ser realizadas de acessibilidade através de ferramentas automáticas e checklists manuais, e também de usabilidade e acessibilidade em conjunto, com observações de uso em cenários reais, com usuários reais. Então, percebeu-se que, por mais que fosse dividida entre heurísticas de usabilidade e a acessibilidade também é avaliada considerando as heurísticas de usabilidade, e essa rede social está sendo construída para proporcionar maior acesso a conteúdos acessíveis aos usuários. Então, isso é a principal característica da rede social. Então, a principal funcionalidade que ela tem que ter é ser acessível a esses usuários. Então, considerou-se que essa avaliação foi muito pertinente nesse momento de modelagem. É isso, eu agradeço a atenção. Obrigada. Obrigado.